Gente, 1 Timóteo capítulo 6. A gente está estudando ali os versículos de 1 a 10, né? A gente já venceu a primeira parte, que vai do 1 ao 5. Nós começamos aí a segunda parte, que vai dos 6 ao 10. E até semana passada, nós caminhamos até o versículo 8, não foi isso? E agora, se Deus quiser, a gente vai ver pelo menos um pedaço do 9. Se não der para ver o 9 todo, mas não vai dar não. Tem bastante coisa no versículo 9, tá? Então, só para você lembrar aqui do versículo 8, só para você não perder o fio da meada. No versículo 8, Paulo está falando aqui sobre o comer e o vestir, e nós aprendemos que esse vestir pode abranger a ideia de abrigo também. Lembram disso? Esse vestir pode abranger também a ideia, né, de você ter a sua moradia, a sua morada, dentro dessa ideia aqui de vestir-nos. E fica muito evidente para nós, né, o versículo que logo vem à mente, né, o trecho que logo vem à mente são os trechos de Mateus 6 e Lucas 12, naquela parte em que Jesus ele fala sobre o cuidado de Deus em relação aos pássaros e aos lírios do campo. Coisa interessante isso, porque Jesus está ensinando para nós que os pássaros que não têm celeiros e que não amontoam, né, em armazéns, eles têm a garantia de alimento diário, porque Deus cuida desses pássaros. E aí Jesus ele fala assim, agora, por acaso vocês não têm mais importância do que os pássaros? Ou seja, o que Jesus está dizendo aí? Que Deus, do jeito que ele cuida de coisas menos importantes, ele também cuida daquelas que são mais importantes. E se você é mais importante do que pássaros, então o que Jesus está garantindo para nós? Que alimento você vai ter. Passar fome você não vai. Gente, alimento, passar fome é assim, ó, se tem feijão com arroz, isso é alimento, tá bom? Lembra da semana passada? De Daniel e seus amigos? Daniel e seus amigos, eles preferiam comer vegetais do que comer das iguarias do rei, o rei da Babilônia, né? E eu fiquei brincando muito aqui com salada, né? Com rúcula e almeirão. Mas minha esposa, ela me lembrou que vegetais envolve frutas e cereais também, né? Então, olha que legal. Então, você não vai ficar comendo só alface o tempo inteiro. Você também pode comer maçã, uva. Certo é que depois de um tempo, foram 10 dias o teste, lembra disso daí? Daniel desafia o cozinheiro do rei e diz assim, faça um teste de 10 dias. E se você perceber que a gente está ficando mirradinho, né? Em comparação com os outros que estão comendo a comida do rei, então a gente vai comer a comida do rei para você não ficar prejudicado. Mas depois de 10 dias, o que acontecia? Os jovens estavam mais fortes. Meu filho falou bem assim, ó, papai, mais fortes, mais saudáveis, mais bonitos, meu filho falou isso, né? Mais bonitos. Aí eu aproveitei, né? Tá vendo? Tem que comer salada. Quer ficar mais bonito? Tem que comer salada. E isso que você tem que entender que é alimento, tá bom? Não é que você vai ter pizza, sushi, temaki, sei lá, né, o que você gosta aí. Eu brinquei com a pizza de pepperoni, né? Porque pizza de pepperoni é a pizza que eu gosto. Os meninos que já comeram pizza comigo, eles sabem disso. E aquele ketchup que eu falei lá, do ketchup com bacon, eu também gosto dele. Eu nem comia ketchup, gente. Mas você deu para entender o princípio? Deus ele vai cuidar de você, tá? Tanto no que diz respeito ao alimento, quanto no que diz respeito à vestimenta. Jesus ele garante isso, para que você esteja livre para servir o reino dos céus, né? O reino de Deus. De novo, a palavra não condena, gente, que você tenha o seu trabalho, que você vá em busca do sustento. Na verdade, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos fazer isso, né? Que nós devemos trabalhar. Tende com a formiga, ó preguiçoso. Qual que é o princípio aí? Vá trabalhar, vá trabalhar. O que a Bíblia condena é, quando você faz disso o Deus que governa o seu coração. Aí tem problema. Se você lembrar aqui, ó, de Lucas 12, a parábola que Jesus conta antes do versículo 22, mas o rico, né? O rico que arou a terra e teve mantimentos ali de sobra, a ponto de ele precisar construir um celeiro maior. Vocês lembram disso? Vou derrubar o meu celeiro menor e vou construir um celeiro maior. Achando que a segurança, achando que ele poderia depositar a confiança dele nas riquezas materiais. É isso que Jesus está condenando, tá bom? Não é para você deixar de trabalhar, não. Vá trabalhar.
Mas não deixe que o trabalho vire o Deus que dirige o seu coração. Não deixe isso acontecer. Não precisa. Jesus já garantiu comida e vestimento, ele garante. Para quê? Para que você busque em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça. Tá? Isso tem que ficar claro na sua mente, tá bom? Então nós vimos isso daí, e eu terminei semana passada falando de necessidades e desejos de modo bem rápido, né? Para você entender que, biblicamente, necessidades são coisas muito específicas. Necessidade o que é? Comida, roupa e, por causa de 1 Timóteo 6, abrigo. Tá bom? O que passar disso é desejo, tá bom? Então não diga assim, eu preciso muito de uma televisão de 70 polegadas, porque ano que vem é ano de Copa. Não, isso é um desejo, você não precisa, isso é um desejo. E se Deus, né, der para você a condição, for benevolente, bondoso, né, abençoar você para ter, também não é pecado ter não, tá bom, gente? Não é pecado ter não, desde que não seja fruto de uma idolatria, tá bom? Tudo bem? Vocês estão entendendo isso daí? Mas necessidade mesmo são coisas bem específicas na palavra de Deus, tá? O que Deus ele condena é isso aqui, ó, o materialismo e a cobiça, é isso que Deus condena. O que é condenado, ó, é o anseio por riquezas materiais, como se estas pudessem satisfazer a alma. A sua realização não está nesse mundo, gente, não adianta, tá bom? Você pode correr atrás o quanto você quiser. Lembra do texto de Eclesiastes que eu falei? De uma coisa, Salomão ele tinha certeza, né? O homem ele vai embora do jeito que chegou. Ele não leva nada do fruto do seu trabalho, absolutamente nada. Mas se você investir a vida inteira, toda a sua força, só nessas riquezas materiais, o que você vai ter lá no céu? Lembra? A nossa recompensa no céu, eu não sei como é que é isso, a Bíblia não fala pra gente como é que é isso, mas tem texto que diz que a nossa recompensa no céu ela é proporcional às nossas obras aqui na terra. Então, pare de correr só atrás dessa riqueza material e comece a fazer investimento para a eternidade, porque a recompensa que você vai receber lá, ela é proporcional às obras que você faz aqui, que rendem para você uma glória eterna lá. Tudo bem? Então, preste atenção, sua vida aqui vai passar, rápido. Lembra? Tem um monte de versículo na Bíblia que diz isso. A vida do homem é como um sopro, como uma névoa, é uma fumaça. Você olha, está lá, quando você olha de novo, não está mais. É lá que você vai ter vida permanente. Então, invista lá. Tá bom? Tudo bem? Vocês estão comigo? Tomaram café da tarde hoje? Então vamos lá. Ó. Vencemos o versículo 8, vamos para o versículo 9 aqui. Gente, então para você entender, Paulo ele começa falando desses homens que ensinam falsas doutrinas, e o finalzinho do versículo 5, ele fala dessas pessoas que pensam que a piedade é fonte de lucro. E eu ensinei para você que esse lucro aqui é visando esses bens materiais. Esse lucro, né, esse ídolo do coração que faz com que essas pessoas vivam uma vida de falsa piedade. Lembra que a gente estudou isso daí? Falsa piedade por quê? Porque a verdadeira piedade não visa a riqueza material. A verdadeira piedade não visa isso. Então só pode ser falsa piedade, tá bom? E a gente viu vários textos a respeito de falsa espiritualidade. A gente viu Gálatas, a gente viu Colossenses. Por que é falsa espiritualidade? Porque é uma vida hipócrita, fingida, onde eles usam isso como um meio para conseguir o que eles querem. O quê? O lucro. E aí eu disse, esse lucro é o ídolo do coração dessas pessoas. São as riquezas materiais. Por que a gente sabe disso? Porque o versículo 7 vai falar sobre isso, né? Pois nada trouxemos para esse mundo e nele nada podemos levar. Está falando de riqueza material. O que você não pode levar desse mundo é a riqueza material. Você vai embora do jeito que você chegou, sem nada. Então, o verdadeiro contentamento, ele traz sim lucro, ele é fonte de lucro, a verdadeira piedade, na verdade, tá? A verdadeira piedade, ela é grande fonte de lucro, mas não esse lucro aqui. Um lucro que é pautado numa vida de contentamento. Por que a gente sabe disso? Porque você continua o versículo 8 e é isso que ele vai dizer, ó. Não é a abundância que faz com que você seja contente, porque ele diz assim, tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso
Satisfeito. Então não é a fartura que faz com que você seja contente ou satisfeito. Gente, a plenitude da sua vida ela está em Jesus. Vocês estão comigo? Ela está na palavra de Deus. Tá bom? A plenitude, a sua realização máxima, você não vai encontrar fora de Deus. Não dá. Porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. A nossa identidade está alicerçada em Deus. Os objetivos e propósitos que nós temos que realizar são oriundos daquilo que Deus estabeleceu para nós. Então, vou dar assim, um propósito bem geral que Deus estabeleceu para o homem. 1 Coríntios 10, 31. Quer você coma ou beba. É interessante, né? Que está falando de comida e roupa, né? Quer você coma ou beba, ou faça qualquer outra coisa. Faça tudo para a glória de Deus. Você foi criado para adorar a Deus. Você é um adorador. Por isso que você tem uma dificuldade muito grande de, eventualmente, colocar ídolos que governam o seu coração no lugar de Deus. Porque você, se não adora a Deus, então você adora alguma outra coisa, mas você vai adorar alguma coisa. Tudo bem? Não dá. Satisfação plena, realização plena, identidade plena, você só encontra em Deus. Tá? Esse é o segredo da verdadeira vida de piedade. Isso é a vida de piedade. Encontrar a sua satisfação, a sua realização e a sua identidade em Deus. E se você tem esse contentamento em Deus, não interessa se você tem muito ou tem pouco. Lembra de Filipenses 4 que a gente estudou? Aprendi a estar contente na fartura, na abundância, mas também na necessidade. Então o verdadeiro contentamento é isso daqui, ó. Tendo o que comer, tendo o que vestir, com isso estejamos satisfeitos. Pastor, tem mais evidências, mais indícios de que esse lucro aqui do finalzinho do 5, ele aponta para a riqueza material? Tem. É o versículo 9. Os que querem ficar ricos. Quem são os que querem ficar ricos? Esse pessoal que finge uma vida de piedade para usar essa vida de piedade como fonte de lucro. Por isso que eu sei que essa fonte de lucro do versículo 5 são as riquezas materiais. Quem são esses que fingem uma vida de piedade? São esses mesmos aqui, ó. Os que querem ficar ricos, né? Usam dessa falsa espiritualidade para conseguir satisfazer o Deus que governa o seu coração. Lembra? Ele está falando desses homens que deturpam a palavra de Deus. Gente, de verdade, e olha que eu nem, né? Eu tenho 40 anos só. Eu estou cansado. Isso aqui é um retrato do nosso cenário evangélico no Brasil. Homens que deturpam, que ensinam falsas doutrinas, vivem uma vida de falsa espiritualidade, de falsa piedade, para tirar proveito das ovelhas, para conseguir satisfazer o ídolo do seu coração, que é o lucro, que é a riqueza material. Basta olhar à sua volta. Basta olhar à sua volta. Isso é o retrato do cenário evangélico no Brasil. Pense aí em pastores que vendem lencinho com o suor milagroso, o suor que cura tudo. Outro dia, gente, que bizarro isso, olha. O rapaz me abordou e ele falou assim: pastor, eu fui visitar uma igreja. Eu digo: é mesmo? Ele falou o nome da igreja, não vou dizer aqui. Aí o pastor lá, ele estava meio zangado. Eu digo: é mesmo? Por quê? Aconteceu alguma coisa? Não, acho que porque era início do mês, né? Geralmente as pessoas recebem no início do mês. Isso foi ele que disse, eu só estou relatando aqui. Mas, aí eu perguntei: por que você diz isso? Porque ele desafiou as pessoas que estavam dentro da igreja nesse dia a fazerem um compromisso com Deus. Aí eu fiquei ouvindo, né? Porque dependendo do que ele falou, a gente tem que ter compromisso com Deus, não tem? Então vamos fazer aqui o compromisso do Salmo 91. Como é que é isso? Durante o tempo desse compromisso que você vai realizar com Deus, você vai ler o Salmo 91, mas você primeiro tem que trazer R$91, não sei quantos dias, durante quantas semanas, durante quantos meses, para a casa do Senhor.
Vocês não têm ideia do quanto isso me desanima. Vocês não fazem ideia. Homens que deturpam e ensinam falsas doutrinas, que têm uma vida de pretensa espiritualidade, falsa piedade, para usarem isso daqui como fonte de lucro, porque eles querem, na verdade, é ficar ricos. E aí tiram proveito das pessoas. Está tudo no texto, gente. Sabe o que é interessante isso? Por isso que eu digo, você tem que estudar. O que vale é o que está na palavra. Você aprende um negócio desse aqui em 1 Timóteo capítulo 6. Quando você vê isso acontecendo em algum lugar, o que vai acontecer com você? Você vai perceber. Por que você vai perceber? Porque você conhece o que está na Bíblia, você conhece o que está na palavra. Quando alguém deturpar a palavra, você vai saber. Por isso que eu digo para você, estude. É isso que vai fazer diferença na sua eternidade. Estude a palavra de Deus, que transforma, que muda o seu caráter. Confie nessa palavra. Acredite que Deus sabe o que é melhor para você. Se Ele está dizendo que é desse jeito, faça. A gente ensina isso todo dia para os nossos filhos. A gente dá uma ordem para eles, aí às vezes eles vão lá e eles desobedecem essa ordem. Sabe o que acontece? Eles se machucam. Aí eu tenho que dizer, ou a mãe tem que dizer, tá vendo? Obediência é para o seu bem, é para a sua proteção. Se você tivesse obedecido, você não estava agora chorando aí com dor, machucado. Gente, isso é o princípio para a vida. Obedeça a palavra de Deus. Acredite no que está escrito aí. Foi Deus que escreveu. Para o seu bem, para a sua proteção. Para o seu benefício. Não, vou fazer do meu jeito. Aí depois está chorando, está sofrendo. Está fazendo os outros sofrerem. Às vezes acontecendo coisas na sua vida irreversíveis. Irremediáveis. Porque você não confiou na palavra. Se metendo às vezes em situações extremas. Confie em Deus. Confie em Deus. Estude, se dedique, se debruce sobre a palavra de Deus. Aí amanhã, quando aparecer alguma situação como essa, você vai perceber as falsas doutrinas. Por quê? Porque você conhece essa doutrina. Você não vai ficar sendo levado de um lado para o outro, que nem Paulo fala lá em Efésios. Como meninos, né? Empurrados aí por todo o ventre de doutrinas. Então vamos ver aqui, ó. Os que querem ficar ricos, tá? Tem relação aqui com o versículo 5, tá? 1 Timóteo 6, 5b. Ficar ricos, a mesma coisa que usam dessa falsa piedade como fonte de lucro. Por quê? Porque querem ficar ricos. Então é por isso que a gente sabe que essa fonte de lucro, do finalzinho do versículo 5, aponta para a riqueza material, tá? A verdadeira piedade, ela tem a ver com um contentamento alicerçado em Deus. E aí não interessa se eu tenho muito ou tenho pouco, em Deus eu estou sempre satisfeito. Não interessa quem eu sou nesse mundo, em Deus eu tenho realização plena. Não interessa o que digam de mim, eu sou cristão. É em Jesus que eu tenho a minha identidade estabelecida. Essa é a verdadeira satisfação, esse é o verdadeiro contentamento. Tá? Então vamos tentar aqui ir desmembrando esse texto, tá bom? Olha lá, ó. Então, os que querem ficar ricos, o que acontece? Eu coloquei aqui, ó, o que acontece com os que querem ficar ricos? O texto responde, pergunta, Paulo, o que acontece com os que querem ficar ricos? Lembra disso? Coloca Paulo sentado lá no seu sofá lá, e pergunta para ele, Paulo, o que acontece com os que querem ficar ricos? Ele vai responder, ele vai dizer para você, Eloi, eles caem. Aí, como assim, Paulo? Ele vai dizer para a gente, eles caem de 3 modos, pelo menos. Eles caem em tentação, eles caem em armadilhas e eles caem em muitos desejos descontrolados e nocivos. Né? Então, os que querem ficar ricos caem em tentação, caem em armadilhas, caem em muitos desejos descontrolados e nocivos. Vamos já ver o que é tudo isso. Vamos começar por esse aqui, ó. Os que querem ficar ricos caem em tentação. Você tem que aprender isso aqui de uma vez por todas, tá? Acho que vai dar tempo de explicar isso aqui. Gente, você tem que ler o que a Bíblia fala sobre tentação, tá bom? A palavra tentação, lá no grego, é a mesma palavra para provação, tá bom? Tiago, às vezes, você vai ler, bem-aventurado o homem, né, que é aprovado,
que passa, né, pelas provações e é aprovado. Essa palavra aí, provações, é a mesma palavra para tentações, que o próprio Tiago usa depois do mesmo capítulo, né? Ele usa a palavra provação no capítulo 1 e depois ele usa a palavra tentação no mesmo capítulo 1, versículos de 13 a 15. O que vai definir quando é provação e quando é tentação é o contexto. Mas já que você tem texto explicando sobre tentação, e apareceu aqui tentação, em 1 Timóteo 6, versículo 9, então você tem que ver o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. Gente, você tem que entender isso daqui. Porque você lê Tiago, não precisa nem de explicação. Basta ler e você já entende. Mas vamos lá. Vamos estudar juntos aqui, ó. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Essa é bacana, né? Conversa com o texto. Por que, Tiago? Por que não pode dizer que eu estou sendo tentado por Deus? Ele vai responder. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, olha só que interessante, né? Quando você for tentado, não diga que está sendo tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Então, como é que é isso, Tiago? Se essa tentação não é de Deus, de onde que ela vem? Ele responde, olha só que interessante. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. E, gente, que coisa interessante. Então, você tem que aprender isso daqui. Outro dia eu estava comentando sobre o Sermão do Monte. Como que Jesus ele fala, ame os seus inimigos. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas se você desejar uma mulher, no seu coração você já cometeu adultério com ela. Não matarás. Mas se você odeia o seu irmão, então você já é homicida, né? Você já está matando. Porque para Jesus o problema, ele está aqui, né? Ele está aqui, dentro do coração. O problema não está só no exterior. Gente, vida, preste atenção nisso daqui, para você entender isso daqui. Vida, ela acontece de dentro para fora. O que isso significa? Significa que você vai fazer as suas escolhas, você vai tomar as suas decisões com base naquilo que está aqui, com base naquilo que está aqui dentro. A vida ela acontece desse jeito, de dentro para fora, tá? E aí eu estava mostrando isso para vocês, né? Então, se alguém mandar você andar 1 milha, você anda 2 milhas. Se alguém der bater você no lado direito, você oferece o lado esquerdo, ou vice-versa, né? Se alguém levar sua túnica, dê também a capa. E aí, quando chega lá no final, Jesus ele fala de 2 caminhos. O caminho estreito e o caminho largo. Mas quando você olha para o Sermão do Monte, você não vê o caminho largo. Você só vê o caminho estreito. Não pode cometer adultério no coração, não pode cometer homicídio no coração, andar a 2ª milha, amar os que te odeiam, fazer bem aos seus inimigos. Tudo isso é o caminho estreito. Lembra que eu expliquei isso para você? Onde é que está o caminho largo? O caminho largo está lá no finalzinho dos falsos profetas. Mas, Senhor, em teu nome não fizemos milagres, não profetizamos e não expulsamos demônios? Por que eu disse que esse é o caminho largo? Porque o discurso de Jesus ele é um discurso pesado. Andar a 2ª milha, oferecer a outra face, esse é um discurso pesado. Qual que é o discurso que seduz, geralmente? É o discurso do poder, onde eu vou curar a sua vida, onde se você vier na minha igreja você vai prosperar, onde você vai ter sucesso, onde você vai ter êxito. É a fama que você quer? Vem para a minha igreja, que aqui a gente ora por você e você fica famoso. É o caminho onde eu digo para você, você vai ganhar muito dinheiro. Primeiro você tem que provar que você confia, né? Faça aqui o compromisso do Salmo 91 comigo, fique aqui 91 anos dando R$91 todo dia na minha igreja, e aí você vai ter sucesso. E aí você fica ali, ai caramba, puxa vida, e vai. Sabe por quê? Porque esse discurso encontra eco no seu coração. Encontra eco no seu coração. Essa é a porta larga. Essa é a porta, é o que Tiago está ensinando. De onde que vem a tentação, Tiago?
A tentação, ela vem da própria cobiça, daquilo que já está lá dentro, gente. Daquilo que já está lá dentro. Lembra que eu falei daquele exemplo lá? Se me convidar para uma panelada de quiabo, você acha que eu vou ficar a semana inteira esperando a panelada de quiabo? E se o médico ainda falar assim, pastor, você não pode comer quiabo, hein? Você acha que eu vou ficar lá em casa remoendo? Puxa vida, caramba, nossa. Por quanto tempo, doutor, que eu não posso mais comer quiabo? Para o resto da vida. Eu digo, ai meu Deus, caramba. Você acha que vai acontecer isso comigo? Aí o médico fala assim para mim, Eloy, você não pode mais comer picanha. E na mesma semana que o médico fala isso, o irmão Dário, pastor, esse final de semana vai almoçar lá em casa que vai ter picanha. E agora? Aí você fica no dilema. Não, o médico falou que eu não posso comer mais. E não é nem para o resto da vida, era só por 10 dias. Mas calhou de ser bem no final de semana que o irmão Dário me convidou. Digo, aí você fica, será que eu como? Será que eu não como? Será que eu vou para esse churrasco? Será que eu não vou para esse churrasco? Sabe o que está acontecendo? É o eco no coração. Você só é seduzido por aquilo que já está aqui. Você tem que entender isso. Só seduz você o pecado que já está aqui dentro. Quiabo não me seduz. Eu vou até dizer, né? Acho que depois dessa ninguém vai me convidar para comer quiabo. Mas se alguém convidar... E se o médico tiver dito que eu não posso comer, eu vou até dizer, olha, poxa vida, que pena, hein? Poxa vida. Vai ficar para uma próxima. Não, nem para uma próxima, porque o médico disse que para o resto da vida eu não posso mais comer quiabo. Porque não encontra eco, gente. Não encontra eco. Se eu estiver andando na rua e sentir cheiro de quiabo sendo preparado na cozinha de alguém, eu vou passar direto. Não vai fazer diferença. Mas você já viu como é que funciona? Você está andando na rua aqui, aí você... Opa, tem algum sacerdote aí oferecendo holocausto. Rapaz, parece desenho, vocês já viram? Que o desenho vai... O personagem vai voando, flutuando, seguindo a fumacinha. Esse é o pecado seduzindo você. Mas por que ele seduz? Porque essa cobiça já está aqui dentro. O problema não são as circunstâncias fora. Gente, você tem que entender o texto. O problema não é você ter muita comida, pouca comida, muita roupa, pouca roupa, ter um casarão, ter uma casinha. Não é esse o problema. O segredo do contentamento não é isso. A verdadeira vida de piedade não é essa. O contentamento real está na minha satisfação em Deus. E não interessa se eu tenho muito ou se eu tenho pouco. Mas quando essas coisas, elas são uma cobiça dentro do meu coração, é a mesma mensagem da semana passada. É pecado você comer, ir atrás de comida e roupa? Não é, né? Mas se isso vira o Deus que governa a sua vida, pelo qual você dirige a sua vida, né? O Deus que faz com que você tome todas as decisões em torno disso daí, então virou pecado. Porque está governando o seu coração. O nome disso é idolatria. Gente, como que a gente pode ensinar isso daqui? Porque é assim, ó. A gente já tem uma natureza pecaminosa, tudo bem? A gente nasce com isso. Eventualmente, alguma coisa ela vai suscitar essa cobiça no meu coração. Mas por que a gente fala muito aqui, às vezes, de você aproveitar, enquanto seus filhos eles são crianças, para você moldar o caráter deles? Eu vou dar um exemplo aqui, de como que a gente pode, pelo menos, tentar evitar de que os nossos filhos eles cheguem nesse nível de idolatria. Porque ele está falando de riqueza, né? Aqui o problema de Paulo é que, ó, os que querem ficar ricos, é a riqueza material. Então, olha lá. Você já prestou atenção que a maioria de nós planeja a vida dos filhos em torno do sucesso profissional? Você já prestou atenção nisso? Você já prestou atenção nisso? A nossa vida também, né? Eu falo dos filhos, mas é porque é um efeito dominó. Foi assim para mim e eu repasso isso adiante para a geração que vem depois, que é a geração dos meus filhos. Então, eu vou definir mais ou menos aonde eu vou morar com base nas escolas, talvez, que tenham ali naquela região. Eu vou, de repente,
fazer ou deixar de fazer coisas com base no objetivo que eu quero alcançar, de que o meu filho tenha sucesso profissional. Quer ver? Eu vou dar um exemplo disso daqui. Quando a gente estava ainda no seminário, a gente se deparou com uma situação, uma menina que queria muito passar num curso, numa faculdade, e ela decidiu não mais participar de nenhuma atividade da igreja. Uma menina que era super ativa, super inteligente, ela decidiu que não ia participar mais de nenhuma atividade da igreja, porque ela tinha que focar nos estudos para passar no vestibular. E aí a mãe dela apoiou essa decisão. Aí você percebe isso daí? Então o que eu estou ensinando para o meu filho? Que a prioridade máxima, a prioridade absoluta, a prioridade maior que deve conduzir a vida do meu filho, qual que é? Aí você vai dizer o sucesso profissional. Nem é o sucesso profissional na maioria dos casos. Porque o sucesso profissional, ele visa um propósito. Qual que é? Via de regra é assim. Você não vê ninguém querendo ser bem-sucedido do aspecto da realização profissional sem dinheiro. Você vê isso? Qual que é o critério para você avaliar quem tem sucesso e quem não tem? Qual que é o critério que você utiliza para avaliar quem é bem-sucedido e quem não é? E aí o seu filho ele vai vendo isso ao longo da vida dele inteira, que é assim que você ensina ele a fazer as suas decisões, as suas escolhas. Quando ele virar adulto, o que é que ele vai fazer? Ele vai continuar tomando as decisões dele com base nisso aqui. A gente não adianta falar para o seu filho que a prioridade dele tem que ser Deus, é totalmente diferente de você fazer. Lembra? As palavras convencem, não é isso que diz a frase conhecida? Mas o exemplo arrasta. Seu filho ele vai ver, o discurso é esse, mas a prática é totalmente desvirtuada. Você acha que ele vai seguir o quê? O discurso ou a prática? E aí você vai ensinando seu filho a ter uma cobiça dentro do coração dele. Qual que é? Aqui, ó. Ele vai achando que para ser feliz, realizado e contente, ele precisa ser bem-sucedido. O que é bem-sucedido, segundo o padrão mundano? Gente, é o termo que a gente usa. Nós cristãos usamos esse termo, né? Ah, o fulano ele é bem-sucedido. Por quê? Você tem que pensar com a Bíblia na sua cabeça. Bem-sucedido na cabeça de Deus é ter contentamento em Cristo Jesus. Esse é o bem-sucedido. Aí a gente tem que ensinar isso daí. Olha só que interessante aqui, Tiago, explicando sobre tentação. Então, a tentação, ela reside no seu próprio coração, é a sua própria cobiça. Olha como ele fala aqui dessas duas esferas, né? Ele fala da esfera interna e da esfera externa. Olha como ele fala disso daí. Então, a cobiça ela está onde, gente? Ela está aqui, tá bom? Então, a esfera interna. Olha como ele está falando disso daí. Então, ele está falando da esfera interna, a cobiça. E aí ele vai se utilizar de uma figura aqui, né, que é a figura da gestação. Tendo engravidado, ela dá à luz o pecado. Gente, o que é dar à luz? É quando a criança vem de dentro para... Então, o que ele está dizendo que acontece? Sabe onde é que começa o pecado exterior? Sabe onde começa o pecado exterior? No interior. No interior. Aí você não cuida, você não tenta destronar esse ídolo do seu coração, sabe o que vai acontecer? Uma hora você vai começar a adotar uma postura exterior de manifestação desse pecado. Deu para entender isso daí? Então, para alguém que quer ficar rico, olha como realmente, né? Tem que cair em tentação.
Porque se o alvo, se o propósito da minha vida é ganhar e ganhar e ganhar e ganhar e ter mais e acumular, porque a minha confiança está no patrimônio, porque a minha segurança está na riqueza material, o que vai acontecer comigo, mesmo sendo cristão, na hora que eu viver uma situação em que eu vou ser desafiado na minha honestidade? Eu posso ser honesto e perder dinheiro, ou eu posso ser desonesto aqui, né, e não perder dinheiro e ainda ganhar com isso. Vai ser tentação ou não vai? Lógico que vai. Se o pecado, se a cobiça que ele tem é por riqueza material, então ele vai ser tentado pela própria cobiça. Deu para entender? E eu fico em crise, gente. Eu tenho que ficar em crise. Porque às vezes, como crentes, nós empurramos as pessoas que nós amamos nessa direção. Tudo porque nós não pensamos com a Bíblia na nossa cabeça. Ser crente é pensar com a Bíblia. Não é pensar com a mentalidade do mundo lá fora, é pensar com a mentalidade de Deus. E aí é o que eu disse ainda agora. Confie na palavra, confie. Acredite. Existe muito mais coisa em jogo do que riqueza material. Tem muito mais coisa em jogo do que riqueza material. Meu irmão, queira eu que os meus filhos comam salada para o resto da vida, se essa é a condição que eu tenho que preencher para eles irem para o céu. Mas podia ser só alface, meu irmão. Não precisava nem ter outras. E alface não tem gosto de nada, né? Mas é melhor isso do que ir para o inferno. É a nossa responsabilidade. Vocês entendem isso? É a nossa responsabilidade. Outro dia, na quarta-feira, eu até falei isso daqui. Você tem que criar o seu filho. Lembra que eu falei ainda agora? A nossa identidade está em Jesus. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. O pecado ele veio e ele deturpou isso daí, né? Ele corrompeu essa imagem. Então Jesus ele vem e ele redime isso daí. Tudo bem? A nossa identidade está ali. E aí no culto de quarta-feira eu falei isso daqui uma vez. Não sei se vão lembrar, mas eu disse. Você tem que criar o seu filho para ser cristão. Essa tem que ser a identidade do seu filho. Porque você vê como a gente confunde identidade com profissão? Você já percebeu isso? O que você é? O que você diz? Professor, engenheiro, médico, pastor. Coitado do pastor, né? Não tem nem nome. Quando eu comecei a jogar futebol aqui na ABB, era só pastor, ninguém sabia meu nome. Pastor. Porque é assim que a gente aprende lá fora, gente. Que a nossa identidade tem a ver com a nossa atividade. Não é isso. A nossa identidade está em Cristo. Vocês ouviram o que eu disse? A nossa identidade está em Cristo. Você tem que criar o seu filho para ser cristão. Se ele for um bom cristão, ele vai ser um bom professor, ele vai ser um bom médico, ele vai ser um bom pastor, ele vai ser um bom pedreiro, ele vai ser qualquer coisa. Porque para ele nem vai fazer tanta diferença. O contentamento dele não vai estar nessas coisas. Eu falo para ele os filhos, mas é a nossa realidade. O nosso contentamento não tem que estar naquilo que a gente faz. Tem que estar na nossa identidade em Cristo. E aí nós vamos fazer o que tivermos que fazer. Vamos fazer bem, como se fosse para Jesus. Não é isso que Paulo diz? Façam, né? Trabalhem como se fosse para Jesus. Faça o seu melhor, com excelência. É assim que a gente tem que fazer. Então, só para você entender o processo aqui. É a nossa própria cobiça. É a esfera interna, é a esfera do coração. Você é seduzido por isso. É o pecado que encontra eco no seu próprio coração. Então, essa cobiça, que é a esfera interna, ela vai sendo alimentada, ela vai sendo desenvolvida, ela vai crescendo dentro do seu coração, até que você começa a pautar a sua prática de vida com base no pecado do seu coração.
O que é isso? É quando você dá à luz o pecado. Aí é a esfera externa. Tudo bem? Deu para entender isso daí, gente? Deu para entender isso daí? E aí Tiago ele termina aqui dizendo que o pecado, após ter se consumado, né, após ter chegado nesse nível aqui exterior, o que ele vai acontecer? Vai gerar morte. Porque uma vida conduzida pelo pecado, isso aqui é Gênesis, tá? Se vocês não me obedecerem, não é isso que Deus diz? Se vocês comerem do fruto que eu disse para vocês não comerem, o que vai acontecer com vocês? Vocês morrerão. Aí você vai lá para Romanos 6, 23, né? Versículo muito conhecido, pois o salário do pecado é a morte. Então o Tiago está falando a mesma coisa, tá? O resultado do pecado é sempre, para você abrir Mateus 5, 21 e 22. E aí semana que vem a gente continua. Como Jesus, ele tem essa preocupação. A mesma preocupação de Tiago aqui. Na verdade, é muito provável que Tiago esteja ecoando Jesus, né? Porque a gente sabe que Tiago, ele replica muito daquilo que está no Sermão do Monte. E Mateus 5 é Sermão do Monte, né? Acharam aí Mateus 5, 21 e 22? Versículo 21, ó. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento, mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá, ou tolo, né? Não sei como é que está na sua Bíblia aí, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Aí avance alguns versículos e vai lá para o versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, Tiago está ecoando aqui Mateus, o Sermão do Monte. E ele está ensinando para nós que o problema, ele reside na cobiça que já está aqui e que seduz você, e que faz com que você seja arrastado por ela. Você só é seduzido pelo pecado que já está dentro do seu coração. Tudo bem? E aí, semana que vem, a gente dá uma pinceladinha aqui, tá? Importante, Tiago 4, para a gente entender bem esse processo aqui do pecado no nosso coração. Importante, Mateus 15, para a gente entender bem essa questão, tá? Mas aí eu posso terminar aqui citando Provérbios 4, 23. Confirma aí se é isso. Sobre todas as coisas, guarde o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. E aí, semana que vem, a gente trabalha como é que funciona essa questão com base na palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado porque, de novo, né, parece repetitivo isso, mas é simplesmente maravilhoso, Deus, observarmos quão profunda é a tua palavra, como que ela ensina para a gente até o processo de como que funciona o pecado dentro do nosso coração. Que coisa incrível. Aí você abre lá Tiago, capítulo 1, versículo 13 em diante, e você tem ali o texto explicando para nós que nós somos tentados, na verdade, pela cobiça que nós já temos dentro do nosso coração. E aí, isso tem que fazer com que a gente reflita, tem que fazer com que a gente, Deus, medite a respeito dessa realidade. Porque uma vez que eu identifico quais são essas cobiças que eu tenho no meu coração, eu preciso trabalhar para destronar esses ídolos. Eu preciso trabalhar. Eu preciso reconhecer o meu pecado diante de Ti, me arrepender, confessar esse pecado para Ti. Deus, pedir perdão por isso, Pai. E se de repente isso gerou ofensas, né, contra outras pessoas, pedir perdão também para essas pessoas, Pai. E a partir daí, Senhor, confiar na Tua palavra e obedecer a Tua palavra a todo custo, Senhor. Começar a fazer aquilo que Paulo fala em Romanos 12, sobre a renovação da nossa mente. Começarmos a pensar, Deus, com a Tua palavra como critério último, para que a gente não seja governado e dirigido por essas ideias que vêm do mundo, Pai, mas que nós sejamos dirigidos e governados pela Tua palavra, Deus, e aquilo que vem de fora para nós, que nós aprendamos a avaliar com base na Tua palavra, para que façamos aquilo que os Teus mandamentos exigem de nós, para que tenhamos de fato uma vida cristã, Senhor, que não seja superficial, mas uma vida profunda,
onde nós cresçamos e amadureçamos, Deus, e estejamos contentes e satisfeitos, Pai, em termos essa vida de piedade verdadeira, Senhor. Essa é a verdadeira fonte de lucro, Senhor. Não o que esse mundo tem para nos oferecer, isso aqui vai ficar para as traças, vai ficar para a ferrugem, nós não queremos isso. Nós queremos aquilo que é sublime, a herança que o Senhor tem para nós. É isso que nós queremos, Pai. Que seja uma verdade no coração dessa igreja, Senhor. Que seja uma verdade isso no coração dos meus irmãos, Pai. Que os olhos deles estejam fitos, Senhor, na linha de chegada, lá na eternidade, não aqui. E que a vida deles seja governada e dirigida, Senhor, pela Tua palavra, pelos Teus mandamentos, pela verdadeira piedade. É a nossa oração, é o nosso desejo, é o nosso pedido, em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Amém? Deus abençoe a todos.